No século 13 a.C., surgiram deuses falsos, com a intenção de confundir e destruir a fé verdadeira. Desde templos onde se ofereciam sacrifícios proibidos, até povos inteiros cegados em idolatria, passando por reis que enfrentaram a ira de Deus em Israel, Yahweh, o Deus verdadeiro, desafiou e derrubou esses deuses e divindades pagãs, conseguindo restaurar seu povo amado. Começamos com Baal. Foi um deus falso muito conhecido na Bíblia, principalmente adorado pelos cananeus e fenícios. Era o deus da tempestade, da chuva e da fertilidade, e muitas comunidades agrícolas dependiam dele para as chuvas e boas colheitas. Portanto, Baal era um deus poderoso na mente das pessoas, especialmente em cidades como Tiro, Sidom, Ugarit e Megido. A Bíblia condena a adoração a Baal porque isso significava se afastar de Yahweh, o único Deus verdadeiro. A adoração a Baal incluía sacrifícios, rituais de fertilidade e, em algumas ocasiões, práticas extremas como sacrifícios humanos. Essa idolatria levou a grandes problemas espirituais e sociais em Israel. Um exemplo famoso é o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 de Reis 18, os sacerdotes de Baal tentaram, sem sucesso, fazer com que seu Deus enviasse fogo para consumir um sacrifício, enquanto Yahweh respondeu com fogo do céu. Esse evento demonstrou que Baal era um deus falso e sem poder real. A influência de Baal era tão forte que muitos reis de Israel e Judá o permitiam, às vezes por pressão política ou casamentos com povos pagãos. Yahweh advertiu repetidamente contra isso, apontando que a adoração a Baal traria juízo e destruição. Portanto, Baal representa a tentação constante de confiar em forças falsas para prosperidade e proteção, em vez de depender totalmente de Yahweh. Seguimos com Acera. Foi um deus falso da fertilidade que muitos em Israel e Judá adoraram, misturando seu culto com a verdadeira adoração a Yahweh. Essa idolatria incluía a colocação de postes de Acera perto e dentro do templo de Yahweh, o que era estritamente proibido. Deuteronômio 16, 21. Israel ignorou essa lei e, assim, caiu em práticas pagãs e corrupção espiritual. Por isso, Yahweh enviou profetas que advertiram o povo sobre as consequências de seguir deuses falsos como Acera. No entanto, a idolatria persistiu até que o rei Josias, perto do século 7 a.C., realizou uma reforma religiosa profunda. Josias ordenou destruir todos os postes e altares de Acera segundo de Reis, capítulo 23, do 4 ao 7, e eliminou as práticas pagãs de todo o reino. Ele restaurou o culto exclusivo a Yahweh e buscou que o povo voltasse a ser fiel. Essa reforma foi importante porque tentou acabar com a influência da idolatria que destruiu a relação entre Israel e Yahweh. Embora Josias tenha sido bem-sucedido por um tempo, a idolatria voltou a surgir, mostrando o quão difícil era para o povo romper com esses costumes. Assim, a história de Acera e a reforma de Josias ensina que apenas a fidelidade a Yahweh traz bênção e vida verdadeira, enquanto a idolatria causa juízo e destruição. Seguimos com Moloque, também escrito como Moloque. Foi um deus falso cananeu muito temido pelos israelitas. Seu centro principal de adoração estava em Rabá, a capital amonita, localizada a leste do Rio Jordão, principalmente associado a sacrifícios de crianças, oferecidas no fogo como oferenda para obter favor ou bênçãos. Segundo a Bíblia, essa prática era uma forma horrível de idolatria que Yahweh condenava severamente. Em Levítico 18, 21, está proibido dar filhos para passá-los pelo fogo a Moloque, e Levítico 20, do 2 ao 5, adverte que qualquer pessoa que fizer isso deve ser castigada com a morte. Durante o reinado do rei Salomão em Israel, influenciado por suas numerosas esposas estrangeiras, permitiu-se a construção de um lugar alto para Moloque, perto de Jerusalém. 1 de Reis 11, 7. A introdução do culto de Moloque no coração do reino de Israel representou uma grave crise espiritual e política, pois estava diretamente relacionada com a infidelidade a Yahweh e a adoção de práticas pagãs. Esse ato foi uma das principais causas que conduziram ao juízo divino e à divisão do reino após Salomão. Portanto, Moloque representa um extremo da idolatria, onde os adoradores sacrificavam o mais precioso, seus próprios filhos.
pretendendo agradar a um deus falso. Em alguns templos, havia estátuas de metal com os braços estendidos para receber as crianças sacrificadas, que eram queimadas vivas dentro da figura. Embora esse culto parecesse poderoso para eles, a Bíblia mostra que não tem nenhum poder real e que causa a ira de Yahweh, que adverte que essas práticas trazem juízo e destruição. Continuamos com Quemos. Foi um deus falso adorado pelos Moabitas, um povo vizinho de Israel que vivia a leste do rio Jordão. Considerava-se um deus da guerra e protetor de Moabe, a quem os Moabitas atribuíam suas vitórias e êxitos militares. Portanto, seu culto era fundamental para eles, especialmente na cidade de Dibon, onde tinha um templo importante. A Bíblia condena a adoração a Quemos porque representava idolatria e afastava o povo de Yahvé, o Deus verdadeiro. Em 1 de Reis 11:7, narra-se que o rei Salomão também construiu um altar para Quemos no Monte das Oliveiras, um ato que provocou a ira de Yahvé. Além disso, o profeta Jeremias denuncia que os moabitas entregavam seus filhos em sacrifício a Quemos, uma prática abominável. Jeremias 32:35. Portanto, embora Quemos parecesse um deus poderoso para os moabitas, sua adoração foi um exemplo claro da idolatria que Israel devia evitar para permanecer fiel a Yahweh. Seguimos com Dagom. Foi um deus falso adorado principalmente pelos filisteus, um povo que vivia na costa do sul de Canaã, em cidades como Asdod, Gaza e Ascalon. Considerava-se um deus da agricultura e da fertilidade, muito importante para a economia e vida desses povos. A Bíblia mostra que Dagom não tinha poder real diante de Yahweh, o Deus de Israel. Em 1 de Samuel 5, depois que os filisteus capturaram a Arca da Aliança, colocaram-na no templo de Dagom, mas a estátua de Dagom caiu 2 vezes diante da arca, mostrando sua impotência. 1 de Samuel capítulo 5, do 1 ao 5. Portanto, embora Dagom fosse respeitado pelos filisteus, foi humilhado diante do poder de Yahweh. Além disso, em Juízes 16, o templo de Dagom se associa à captura e morte de Sansão, um juiz de Israel. Durante uma festividade a Dagom, Sansão derruba as colunas do templo, causando sua destruição e a morte de muitos filisteus. Juízes 16 do 23 ao 30. Isso enfatiza que Dagom e seu culto não podiam se opor a Yahweh e seu povo. Assim, Dagom é um exemplo claro de um deus falso, com influência territorial, mas sem poder divino real e destinado a ser derrotado pelo Deus verdadeiro. Seguimos com Astarte. Foi uma deusa falsa adorada pelos cananeus e fenícios, conhecida como deusa da fertilidade, da guerra e da sexualidade. Considerava-se responsável pela prosperidade e fecundidade. Por isso seu culto estava muito difundido em cidades como Tiro, Sidom e Ugarit. A Bíblia condena a adoração de Astarte porque desviava o povo de Yahweh e levava à idolatria e à imoralidade. Em 1 de Reis 11:5, menciona-se que Salomão adorou Astarte devido às influências de suas esposas estrangeiras, o que provocou o juízo de Deus sobre seu reino. Portanto, seu culto simboliza a mistura perigosa da fé verdadeira com práticas pagãs. O culto a Astarte incluía ritos de fertilidade e possivelmente prostituição sagrada, que para Israel eram abomináveis. Vários profetas denunciaram sua adoração como um pecado grave contra Yahweh. Portanto, Astarte representa a tentação constante de deixar a fidelidade a Deus por falsas promessas de bem-estar e poder. Seguimos com Nabu e Bel. Foram 2 deuses importantes na antiga Babilônia. A Bíblia os apresenta como deuses falsos sem poder diante de Yahweh. Nabu era o deus da sabedoria, da escrita e do destino. Considerava-se o patrono dos escribas, que eram muito importantes na administração do Império Babilônico. Seu templo principal, chamado Esida, estava na cidade de Borsipa, perto da Babilônia. Embora Nabu fosse respeitado por conceder conhecimento e registrar o destino das pessoas, a Bíblia o vê como um deus falso, que não pode salvar nem proteger o povo. Isaías 46:1. Por outro lado, Bel é outro nome usado para se referir a Marduk, o deus principal da Babilônia. Bel ou Marduk era considerado um deus da criação e da ordem, e seu templo em Babilônia, chamado Esagila, era um grande símbolo do poder babilônico. A Bíblia anuncia que Bel será humilhado e confundido. Isaías 46:1 declara: Bel se dobrou
Nabu se inclina, suas imagens são levadas sobre os animais e sobre os bois, são levadas nos ombros. Este versículo sublinha a humilhação desses ídolos diante do poder de Yahweh, que, segundo o texto, derrubaria a idolatria babilônica com a queda da cidade. Historicamente, a queda da Babilônia no ano 539 a.C., quando o Império Persa liderado por Ciro, o Grande, conquistou a cidade, cumpriu a profecia bíblica do colapso desses deuses. Os templos de Bel e Nabu foram saqueados ou destruídos, e o respeito por seus cultos diminuiu rapidamente após o domínio persa. Continuamos com os Nefilim. São seres misteriosos mencionados na Bíblia, especificamente em Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4, e Números 13, 33. Descrevem-se como gigantes, ou homens de renome, que existiram antes do dilúvio e que resultaram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Segundo a interpretação bíblica tradicional, eram descendentes de seres celestiais, anjos, caídos e mulheres humanas. Essa mistura era contrária ao plano de Deus e levou à corrupção da terra. Yahweh condena essa união porque era contrária à sua ordem e à santidade da humanidade. Por isso, a presença dos Nefilim é uma das razões pelas quais Yahweh enviou o dilúvio como juízo para limpar a terra. Gênesis 6, do 5 ao 7. Em Números 13 e 33, os espias israelitas dizem ter visto Nefilim na terra de Canaã e se sentiram como gafanhotos diante deles, o que aumentou o medo do povo. Portanto, os Nefilim são usados na Bíblia para mostrar o perigo da desobediência e do caos quando se rompe o limite entre o divino e o humano. Continuamos com os seres do conselho divino. São seres espirituais que assistem Yahvé no céu e participam de sua corte celestial. Por exemplo, em Salmo 82, 1 se diz: Deus está na reunião dos deuses, no meio dos deuses julga. Esses deuses, ou filhos de Deus, são anjos poderosos, mas não são deuses. Yahweh os julga e corrige quando fazem o mal. Salmo 82, do 6 ao 7. Embora algumas nações os considerassem deuses, a Bíblia deixa claro que apenas Yahweh tem poder e autoridade eterna. Portanto, adorar ou temer esses seres é idolatria, porque eles mesmos devem prestar contas a Yahweh. Em Jó 1:6 e 2:1, esses seres se apresentam diante de Deus e participam dos assuntos do mundo, mas sempre sob seu controle absoluto. A Bíblia ensina que, embora existam poderes espirituais no conselho divino, apenas Yahweh deve ser adorado. Seguimos com a Rainha do Céu. Era uma deusa falsa adorada em Judá e outras regiões, identificada com deusas pagãs como Ishtar ou Astarte, relacionadas à fertilidade, à lua e aos astros. A Bíblia menciona seu culto em Jeremias 7, 18 e 44, do 17 ao 19, onde mulheres israelitas faziam bolos e queimavam incenso para ela, buscando proteção e prosperidade. Yahweh condena esse culto porque afastava o povo da verdadeira adoração e era considerado idolatria grave. Portanto, Jeremias adverte que adorar a Rainha do Céu traria juízo e destruição sobre Jerusalém, como finalmente ocorreu com a queda da cidade. A figura da Rainha do Céu representa a tentação de buscar bem-estar fora de Yahweh, confiando em ídolos que não podem salvar nem ouvir. Por isso, a Bíblia ensina que a confiança deve ser colocada apenas em Yahweh. O seguinte é Tammuz. Foi um deus mesopotâmico da fertilidade e da vegetação, muito conhecido em culturas como a babilônica e suméria. Relacionava-se com os ciclos da natureza, especialmente com a morte e o renascimento anual das plantas, simbolizando a renovação da terra. Por isso, seu culto era muito popular e estava vinculado à esperança na chuva e nas colheitas abundantes. Na Bíblia, menciona-se que as mulheres israelitas choravam Tammuz no templo de Jerusalém. Ezequiel 8:14. Essa prática irritava Yahweh, porque significava que as pessoas misturavam sua fé verdadeira com cultos pagãos e rituais imorais. Portanto, o lamento por Tammuz representava uma forma de idolatria que afastava o povo do caminho de Yahweh. O culto a Tammuz incluía festividades anuais, onde se lamentava sua morte para assegurar seu retorno e a fertilidade da terra. Embora essas celebrações fossem naturais na cultura, eram opostas à confiança na soberania de Deus para prover e renovar. Portanto, Deus via essas práticas como um rejeitar de sua autoridade. Assim, Tammuz é um exemplo claro de como as religiões antigas usavam mitos de morte e ressurreição para explicar a natureza.
mas também mostra o perigo de substituir a fé verdadeira por tradições pagãs. O seguinte é Nisroch. Foi um deus falso adorado pelos assírios, conhecido principalmente por seu vínculo com a agricultura. Os relevos antigos o mostram como uma figura com cabeça de águia, asas e corpo humano, símbolo de proteção e bênção para as colheitas. Portanto, os assírios acreditavam que Nisroch podia ajudá-los a obter boa produção e fertilidade em suas terras. Foi um deus adorado pelos assírios, especialmente durante o reinado do rei Senaqueribe, cujo reino se situava na capital Nínive, no atual norte do Iraque. Esse deus é mencionado na Bíblia em 2 de Reis 19:37 e Isaías 37:38, onde se relata que, após a derrota militar de Senaqueribe contra Jerusalém, o rei retornou à sua casa e foi assassinado por seus próprios filhos, enquanto orava no templo de Nisroch. Alguns estudiosos acreditam que Nisroch pode ter sido uma versão ou aspecto de Ninurta, outro deus assírio associado à agricultura e à guerra, embora sua identidade exata continue incerta. Igualmente, sua imagem de cabeça de ave é comum nos deuses guardiões da cultura assíria. Na Bíblia, a morte de Senaqueribe no templo de Nisroch simboliza o juízo divino sobre a arrogância e a idolatria da Assíria. Assim, Nisroch representa um deus falso, cuja fama e promessas não puderam salvar ninguém. O seguinte é Rimon. Foi um deus falso sírio, conhecido como deus da tempestade, da chuva, da fertilidade e da guerra. Associava-se a aspectos tanto destrutivos, como tempestade e trovão, quanto protetores, sendo vital para a agricultura e a prosperidade das terras sírias e arredores. Na realidade, acredita-se que Rimon era outro nome ou título para Haddad ou Haddad, o deus supremo da tempestade nessas regiões. Na Bíblia, Rimon aparece no relato de Naamã, comandante do exército sírio que foi curado da lepra pelo profeta Eliseu. Naamã, embora quisesse servir Yahweh, preocupava-se porque devia continuar prestando culto a Rimon no templo do rei sírio e participar de suas cerimônias, segundo de Reis 5, do 15 ao 18. Esse trecho mostra como o culto a Rimon era parte importante da vida pública e religiosa da Síria. Rimon simboliza a idolatria que atraía o povo a abandonar a fé em Yahweh e confiar em deuses falsos. Além de ser uma divindade, Rimon também se menciona como uma cidade em Judá e como lugar onde os benjamitas se refugiaram após uma batalha. Juízes 20, do 45 ao 47. O seguinte é Merodach, também conhecido como Marduk. Foi o deus principal da Babilônia e uma figura central em sua religião e política. Seu culto se estabeleceu firmemente durante o reinado de Hammurabi, de 1792 a 1750 a.C., e continuou durante séculos como símbolo do poder e autoridade babilônica. Marduk era considerado o criador do universo e o deus que derrotou Tiamat, a deusa do caos, estabelecendo a ordem no cosmos. Seu templo principal, o Esagila em Babilônia, era um centro majestoso de adoração e poder. Mas, apesar dessa grandeza, a Bíblia apresenta Merodach como um deus falso, cuja glória está destinada a cair. Em Jeremias 50, 2 pronuncia-se um juízo claro contra Merodach. Bel será envergonhado, Merodach se confundirá. Isso indica que, embora a Babilônia tenha elevado Marduk como seu senhor, ele não pôde proteger nem salvar seu povo. Portanto, quando os persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C., cumpriu-se a profecia, e o suposto Deus perdeu seu poder diante de Yahweh. Seguimos com Sucat Benot, Nergal, Ashima, Nibjaz, Tartak, Adramelech e Anamelech. Foram deuses estrangeiros mencionados na Bíblia como parte dos cultos pagãos que se estabeleceram na terra de Israel e Samaria após o exílio do Reino do Norte. Esses deuses vieram com os povos que os assírios deslocaram e assentaram nessa região. Segundo de Reis 17, do 29 ao 31. Portanto, sua adoração foi um exemplo claro de como a idolatria se espalhou graças à mistura de culturas e religiões impostas. Cada um desses deuses tinha sua própria função e significado nas terras de onde provinham. Por exemplo, Nergal era um deus da guerra e destruição na Mesopotâmia, enquanto Ashima estava associado às cidades do norte da Síria. Adramelech e Anamelech eram especialmente conhecidos por exigir sacrifícios de crianças, o que era uma prática abominável proibida pela lei de Deus. A presença dessas práticas
demonstra como a idolatria estrangeira contaminou a adoração em Israel e levou a grandes pecados e castigos divinos. Essa introdução de deuses estrangeiros em Samaria também explica por que o povo se afastou tanto de Yahweh e foi conquistado por nações vizinhas. Portanto, esses deuses representam a corrupção espiritual causada pela mistura e pela idolatria externa. Continuamos com Gad e Meni. São dois deuses falsos mencionados na Bíblia, associados à sorte, fortuna, destino e circunstâncias da vida, especialmente em sociedades agrícolas e tribais, onde o sucesso ou fracasso podia depender muito do clima, da fertilidade da terra e de eventos fora do controle humano. Esses deuses eram objeto de culto no antigo Israel, principalmente em Judá, o Reino do Sul, e em regiões vizinhas como a Síria, Isaías 65:11. Em um mundo onde o incerto como a chuva, a colheita, a guerra ou a saúde podia determinar a sobrevivência, as pessoas atribuíram esses resultados a forças ou seres sobrenaturais. Assim criaram deuses como Gad, a fortuna ou boa sorte, e Meni, o destino, ou sorte determinada, para tentar entender e ganhar controle sobre essas forças invisíveis. Em Isaías 65:11, Yahweh repreende o povo dizendo: Vós que preparais mesa para Gad, e encheis libações para Meni, mostrando a gravidade de se afastar do Deus verdadeiro. Esse trecho demonstra que prestar culto a essas divindades era desobedecer a Yahweh e abandonar a confiança em sua soberania. A Bíblia condena o culto a Gad e Meni porque é uma forma de idolatria que desvia o povo do único Deus verdadeiro, Yahweh. Essa idolatria trouxe consequências negativas para o povo de Israel, incluindo juízos divinos e deterioração espiritual e moral. No entanto, a Bíblia ensina que apenas Yahweh é soberano e controla tudo. Portanto, esses deuses falsos são inúteis, e seu culto é uma forma de idolatria que afasta as pessoas da verdadeira fonte de proteção e vida. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim. Nos vemos no próximo vídeo.